atinge o Estado baiano? Não, absolutamente nada, absolutamente nada. Eu disse agora, na presença do ex-governador Paulo Souto na TV Cultura em São Paulo. E ele simplesmente admitiu e calou-se. A Bahia, o Rio São Francisco percorre 900 quilômetros do estado de Minas Gerais, percorre 900 quilômetros do estado da Bahia, e não vai se tirar uma gota nem de Minas Gerais e nem da Bahia. Vai tirar justamente onde? No local entre Alagoas e Sergipe, que não é mais nem um rio, não é mais nem um rio natural, é um rio artificial, por causa da barragem de Sobradinho. Desculpe lhe interromper, você sabe que é sabido que a região ali do Vale do São Francisco é conhecida pela... Também existe agricultura, mas é produtora de uva, de manga, as indústrias, né, de tomate, né, cebolas estão todas, até o aeroporto de Petrolina faz exportação para a Europa. Aí o bens por capita que vê, ele deve estar a serviço dessas empresas. Porque eu quero saber se a pessoa que ele não quer dizer, o ser humano, que pereça naquela região lá do Vale do São Francisco, eu queria que ele pensasse, que ele tivesse um pouco da sensibilidade a respeito daquela pessoa lá que mora no Cariri, que mora em Salgueiro do Pernambuco, que vai usar aquela água que é para beber, para dar para o seu animal que está ali na sua pequena propriedade, até para a sua própria agricultura. Ele tem que se atentar para isso. Interrompendo aí, doutor Cássio. Essa água se destinará a isso? Se destinará ao consumo humano? Se destinará às pequenas lavouras? Se destinaria para os animais? Enfim, para a vida, o dia a dia do nordestino? Atentemos para aquela parte inicial que eu falei. Essa água, 26 metros por segundo, é uma insignificância comparativamente o que vai ser tirado. O que nós vamos utilizar é a água nossa, as águas dos açudes. Nós vamos poder utilizar com muito mais intensidade, com um volume bem maior essas águas, porque não tem mais aquele medo do açude secar. Porque se nós só para ter uma margem de segurança? Uma margem de segurança. Então muita gente não entende essa coisa aí. O Freitas tem razão, eu acho que o bispo não entende nada de hidrologia, não entende nada de climatologia, entendeu? O assunto passou a ser um assunto religioso. E não é um assunto religioso. O problema daquela discussão é um problema puramente técnico. Doutor Cássio, esse nosso primeiro bloco já está se encerrando. Eu queria que você falasse para o assinante que essa questão, essa história de fazer a transposição do São Francisco não é coisa nova. Eu queria que no bloco seguinte você falasse historicamente desde quando começou essa ideia, essa proposta de fazer a transposição para levar a água tão abundante do Rio São Francisco para essa parte do Nordeste tão sofrido com a seca. Tá ok? Tá ok. É um minutinho só. Sua confiança é o nosso combustível. Estamos de volta e vamos dar continuidade à entrevista com o Cássio Borges. Cássio, no bloco passado eu lhe perguntei que a questão da transposição não é um assunto de hoje. Data desde quando essa ideia de fazer a transposição das águas do São Francisco? Bom, essa ideia vem desde o Império, né? E o Denox sempre teve a preocupação em manter viva essa ideia de transpor água para do Rio São Francisco, aqui para o estado do Ceará, especialmente para o Vale do Jaguaribe. E já é uma coisa que já vem sendo discutida há muitos anos. Mais recentemente, em 1983, nós achamos que havia uma inviabilidade em transpor essa água por gravidade, através de um túnel que sairia do Rio São Francisco até atingir Farias Brito, no estado do Ceará. Mas seria um túnel de 300 quilômetros, seria muito caro. Mas surgiu uma ideia, e essa coisa eu apresentei até num congresso que houve em Brasília, de aproveitar essa água, quer dizer, o potencial energético da Chesf, para transportar essa água através de bombeamento e não mais através de túnel. E isso vem ao corpo. Mas o pessoal da Chesf foi contra, porque dizia que ia retirar a água da Chesf e diminuir o potencial energético da Chesf. Aí Paulo Afonso. Em Paulo Afonso. Toda aquela cascata e várias barragens que a Chesf tem lá no Vale de São Francisco. Então, durante muito tempo, só se era contra essa transposição
e se alegava única e exclusivamente porque ia diminuir o potencial energético. Eu lhe pergunto, existe transparência no projeto? Ele foi discutido com a sociedade? Eu acho que o grande problema está nessa caixa preta entre ou a ausência de comunicação do Estado e as entidades e os cidadãos, porque as pessoas não têm domínio, não foi explicitado, não foi colocada essa discussão para a sociedade, para a gente compreender quanto é a vazão, se isso pode trazer algum malefício às populações ribeirinhas, que tipo de dano ocorre, se o projeto ele é realmente sério. Eu acho que falta esse diálogo entre o Estado e a sociedade. Talvez não fosse esse pavio curto do então ministro Ciro Gomes, nós já teríamos, e atualmente deputado, nós teríamos talvez uma forma mais fácil de ter resolvido essa celeuma toda e adequado o projeto às irregularidades que eventualmente ocorram, e que ninguém é perfeito, pode ter defeito também. Olha, o IBAMA é que é o responsável por essa questão ambiental. E o projeto foi discutido em todos os estados. Aliás, deveria ter sido discutido em todos os estados. O Ceará, por exemplo, foi um estado que foi discutido, o Rio Grande do Norte também, Paraíba também. Mas quando chegou a Pernambuco, também ainda se discutiu esse projeto. Houve audiências públicas. Mas quando se passou para Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, aí a população, os políticos não permitiram, Alfredo. É sinal que ele não é unânime. Começa por aí, né? É sinal que ele não é unânime. Eu tô reconhecendo a necessidade da transposição. Você está falando em transparência e em discussão. Estou dizendo a você que o IBAMA programou várias audiências públicas através de rádio, televisão, com 15 dias de antecedência, entendeu? Cumpriu a legislação e deu publicidade. Marcando que tal dia, tal hora, lá em Alagoas, lá em Maceió, lá em Aracaju, lá em Salvador, e lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e iria haver aquelas audiências públicas. Mas os políticos e os opositores do projeto não permitiram que as audiências fossem realizadas. Eles fizeram panelaços, levaram faixas, apitos, entendeu? E inviabilizaram completamente essas audiências públicas. O bispo até greve de fome fez e desobedeceu o Vaticano, que mandou que ele não parasse com a greve, que não polemizasse.